Para se conhecer uma cultura, é preciso observar os seus valores e práticas. O que é descartado e excluído também fala sobre ela. Revela o que considera sem valor. E isto vale para as relações com a natureza e entre os homens. Qual lugar nossa sociedade reserva para os indigentes, drogados, doentes mentais e até mesmo os idosos? Esta série do Café Filosófico nos convoca a uma reflexão sobre os desafios da ecologia humana. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro. Eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente amavam, os seus poetas. É aqui também que mora o chefe dos capitães da areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde os seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe. Seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje, sabe de todas as suas ruas e de todos os seus becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Houve um livro que me movimentou em direção às crianças de rua, que eu li na minha adolescência, que é o Capitães da Areia, de Jorge Amado. Naquele livro, eu pude perceber, alguma coisa me tocou profundamente, que era a sensibilidade que eu via naquelas crianças de rua e nas relações que elas estabeleciam entre si e com o mundo, e na dramática, na tragédia que eles viviam. O que significa nós podermos escutar pessoas que não têm a mesma situação social que nós temos e que vivem num outro mundo de relações e de experiência? Como é que a gente pode escutar essas pessoas? E será que não podemos escutá-las nas ruas? Então, há uma questão, como psicanalista, que me parece muito importante. O que valida a psicanálise é a possibilidade da escuta do sujeito, dessa ética de escuta do sujeito, e de escutar esse sujeito onde quer que ele esteja, onde a gente possa estar criando situações onde a gente possa trabalhar com o que nós chamamos de transferência ou inconsciente. O que é a transferência que a gente chama? A transferência é como o sujeito pode se relacionar com quem o escuta a partir da sua história de vida, se relacionando com o outro a partir de tudo aquilo que ela é e que ela já viveu. E é isso que permite com que o psicanalista possa fazer uma escuta diferenciada da vida dessa pessoa. Que vocês me permitam levar vocês a uma visita domiciliar a uma casa de uma periferia de uma grande cidade, como Campinas ou São Paulo, de irmos juntos até lá, agora, com uma pergunta: o que existe no leite da mãe? O que existe no leite da mãe? Além da composição química, né, desse leite. Então, vamos a uma situação onde a gente chega numa região periférica da cidade, onde tem uma mãe que está num barraco amamentando o seu filho recém-nascido. Esse filho, possivelmente, é o terceiro, quarto filho de um companheiro que talvez não seja o pai dos outros filhos, e as outras crianças estão brincando na rua, e ali na frente da casa dela tem um ponto de venda de tráfico de drogas, por exemplo, que a gente chama de uma biqueira. Ou existe uma situação de muita violência naquela comunidade. Essa mãe, quando ela está amamentando esse bebê, ela vai ter uma dificuldade de olhar esse bebê, de fazer a leitura desse bebê. Por quê? Porque ela está preocupada com os outros filhos, porque ela está preocupada com o que está ocorrendo ao seu redor, e porque ela está numa situação de urgência social. Quando o sujeito vai se constituindo, é muito importante que a mãe ou o indivíduo que cuida possa ir colocando palavras
nas sensações desse bebê. Quando o bebê tem fome, ele não sabe que ele tem fome, ele tem uma sensação de desprazer. E a partir do momento em que a mãe, no caso, que é como Freud diz, que é um indivíduo auxiliador, num primeiro momento, vai podendo dizer ao bebê que essa sensação que ele tem é fome, aos poucos o bebê vai podendo ter essa sensação recoberta pela palavra fome, de tal maneira que ele possa, ao ter essa sensação novamente, ele começa a reconhecer a partir desta palavra. E é isso que permite com que nós possamos nos reconhecer e possamos reconhecer o outro. Ocorre que nesse leite, nessa situação que nós estamos relatando, essa mãe, por essa enorme urgência social que ela tem uma dificuldade de ler o que ocorre com esse bebê. Ela não consegue olhar tanto para esse bebê porque ela está numa urgência. Que urgência ela está? O que tem nesse leite? Primeira urgência. Será que ela conseguiu fazer um bom pré-natal? Como é que foi a gravidez dessa mãe? E aqui a gente pode pensar que no leite nós temos saúde. Nós temos SUS, nós temos Sistema Único de Saúde, nós temos atendimento a essa mãe e a essa gravidez. Nós podemos pensar que essa mãe está com muito medo do que está ocorrendo ali fora da casa dela. E a gente pode pensar que nesse leite que vai tocando, o bebê vai sentindo o corpo da mãe, o leite da mãe, está passando violência. Essa violência está passando para dentro do bebê. Nós podemos pensar também que o companheiro desta mãe saiu em busca de um bico ou em busca de trabalho e que ele está chegando em casa e antes de subir o morro, ele vai tomar uma que eu quero dizer a vocês aqui, diante das câmeras, que eu também tomaria, tá certo? Porque haja atenção. Ele sobe e esse bebê está com cólica, como um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vocês vejam a cena que está armada nesta amamentação e como isto que vai passando da mãe para o bebê, ele é pleno de relações sociais. São as relações de trabalho, são as relações de transporte urbano, tem habitação, tem saúde. Tudo isso vai determinar o jeito como essa mãe toca esse bebê e como essa mãe lê esse bebê. Lê aquilo que ocorre com ele. Bem, o Freud dizia, num texto de 1895, que chama-se Projeto de uma Psicologia, ele dizia que esta cena que eu estou relatando para vocês, que estamos vendo juntos aqui nessa comunidade, é a fonte de todos os motivos morais. O desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. Por que é a fonte de todos os motivos morais? Porque é essa experiência que o bebê, que essa criança vai ter com o mundo. Não vai ser a única, mas é uma experiência marcante. Então, a experiência que ele tem com o mundo é essa experiência de apreensão, essa experiência de tensão e essa experiência de ser muito difícil dele ser visto, dele ser lido. Bem, isso vai configurando uma ética e uma forma de relação com o mundo. Por que ele vai acreditar que agora eu, ou vocês, ou nós que estamos ali, vamos agora entendê-lo? Se ele tem essa experiência tão marcante de não ser visto, essa experiência tão marcante de ver-se diante e com o seu próprio desamparo. Bom, vamos pensar, agora que a gente fez essa visita, que a gente pôde ver o que compõe o leite e a relação dessa mãe com esse bebê, né? Vamos pensar esse menino na rua ou esse menino em outras situações que a gente encontra o tempo inteiro. O que ele traz junto dele?
quando a gente encontra um adolescente em conflito com a lei, ou quando a gente encontra uma pessoa vivendo nessas situações sociais críticas, como a gente chama, por que que essa pessoa irá acreditar naquilo que eu digo, que eu estou de boa fé? É a primeira questão. Se a experiência que ela tem é de não ser vista. Como é que ela começa a pensar que ela pode ser vista? Ela começa a pensar a partir de como se organiza a economia. Então, vocês vejam, no processo social da globalização, o território da globalização, esse território que nós estamos fazendo essa visita, ele vai sendo recortado, fragmentado. Como é que ele se fragmenta? O que hoje em dia legitima o sujeito? Quando é que esse adolescente vai sentir no seu imaginário, pensando no seu imaginário, quando é que ele vai sentir que ele é alguém? Quando ele tiver um tênis Nike, por exemplo. Nesse momento, como a marca é aquilo que imaginariamente faz com que alguém seja alguma coisa, ele pode, inclusive, roubar ou matar outro adolescente, não para ter o tênis. Não, ele não está procurando o tênis. Ele está procurando a visibilidade, aquilo que o tira da invisibilidade, aquilo que o tira de um lugar onde não há nada, aquilo que o tira de um lugar onde ele está diante dele mesmo, sem uma possibilidade de leitura e de escuta. É isso que nós encontramos quando a gente começa a trabalhar nessas situações. E aí, São Paulo, ele vai comprar um 12 mola vendendo latinha? Uma corrente de ouro vendendo latinha? Ele vai comprar o que ele quiser. Sabe quanto custa? Sei. E aí, Pablo, pegou ou não pegou? No próximo bloco, O difícil não é ele falar só, é como é que eu vou suportar aquilo que ele está dizendo. Que vida é essa que habita as nossas calçadas? Quando os grandes laços, família, trabalho, foram todos desfeitos, ainda assim é possível sentir-se vivo? Que fio invisível é esse capaz de sustentar uma vida? quando alguém se dispõe a oferecer uma escuta, a rua fala, e fala de seus vínculos. O psicanalista Jorge Broide sai do consultório e nos traz o que as ruas têm lhe contado. Quando nós estamos escutando, numa instituição, nas ruas ou em qualquer lugar, pessoas tão afetadas pela miséria econômica, pela miséria psíquica, pela violência, a gente se pergunta inúmeras vezes o seguinte: mas como é que essa pessoa ainda está viva? Não é possível que ela esteja viva. E aí nós começamos a pensar uma clínica de uma outra forma. Se esta pessoa está viva, é porque existe algo que a liga à vida. Algo que muitas vezes nem ela sabe, nem nós sabemos, mas são fios invisíveis que ligam essa pessoa à vida e que nós começamos a chamar esses fios invisíveis de ancoragens. São âncoras da vida. São fios que amarram essas pessoas à vida. Geralmente, inclusive, esses fios não são na família. Pode ser de um membro da família ou de outro membro da família, mas esses fios estão presentes. E nós precisamos aprender a escutar esses fios. Vou dar um exemplo. O fio pode ser a namorada de um adolescente ou o namorado de um adolescente. Pode ser a companheira, pode ser o companheiro, pode ser uma vizinha, pode ser um vizinho, pode ser um comerciante, pode ser o cachorro. E quando eu digo do cachorro, eu estou falando muito sério, porque quem trabalha com essas situações sabe a importância que o cachorro tem. Quem leu Vidas Secas, inclusive, sabe muito bem de como se dá a humanização da relação desse sujeito que não tem aonde se humanizar com um animal, com um cachorro que está junto com ele.
Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos, retrata a vida de uma família de retirantes sertanejos em um cenário de miséria, castigado pela seca. O pai Fabiano, Sinhá Vitória, 2 filhos e Baleia, a cadela, companheira das horas de tristeza e alegria. Diante das péssimas condições em que vivem, as pessoas se animalizam, enquanto Baleia é o elemento que humaniza. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os 3. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio. E no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Lugar ruim. Lugar ruim. Condenado. Então, o cachorro pode ser uma ancoragem. Estou dando o exemplo do cachorro exatamente para que a gente possa ampliar o entendimento e a escuta de que fios são esses que amarram essa pessoa à vida. E a partir do momento que eu consigo escutar que fios são esses, é que eu começo a poder a trabalhar verdadeiramente com esta pessoa. Bem, isso nos leva a uma outra questão, né? Se eu vou trabalhar com as ancoragens, eu preciso trabalhar com um outro conceito, que é o conceito de território. Eu preciso ir ao território, atrás dessas ancoragens, e buscar formas que esses fios, que são invisíveis, comecem a tornar-se visíveis e cada vez mais concretos. Ou seja, a pessoa vai poder se amarrar mais à vida. Um exemplo. Um adolescente está numa situação de muita violência ou está cometendo muitas infrações. Talvez seja muito importante colocá-lo diante da namorada e que ela possa dizer a ele, olha, se você gosta de mim, se você quer seguir comigo, você vai ter que dar um jeito com isso. E estabelecer uma verdadeira relação dele com a namorada, ou com a vizinha, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o avô, com quem quer que seja. Mas isso nós não podemos fazer presos ao nosso local de trabalho. Nós temos que poder entender o território, dialogar com o território e ir atrás dessas ancoragens. Por exemplo, um menino diz, o que eu gosto mesmo é jogar futebol. E tinha um professor na escola, eu parei de ir à escola, tinha um professor na escola que eu treinava com ele, ele treinava comigo, e que esse cara é uma pessoa que eu gosto muito dele. Não estava, né? A partir da escuta ele vai falando isso. Bom, talvez eu tenha que até essa escola conversar com esse professor, e esse professor tenha que saber a importância que tem o vínculo, o laço com esse adolescente. E trazê-lo no atendimento, trazê-lo ao atendimento desse adolescente. Quando a gente começa a trabalhar com essa questão do território, das ancoragens, outra coisa acontece também, que a gente deixa de trabalhar unicamente com o saber. A partir daí, eu tenho que começar a entender o que é geografia urbana, como é que é a antropologia, como é que se dão as cidades, como é que a população se organiza na cidade. O saber da psicanálise não é mais suficiente. Ele é muito importante, ele é fundamental, é o saber que eu tenho, mas eu preciso estar compartilhando esse saber de uma forma interdisciplinar, com outras disciplinas, outros ramos de abordagem, outros ramos do saber ao mundo. Então, quando a gente começa a fazer essa outra escuta, começa a ir ao território, nós começamos a questionar muitas coisas. Toda a política pública, nesta área, ela está focada na questão da família. E nós sabemos que quando alguém vai para a rua, seja adulto ou criança, ou esse adolescente, ou alguém que está na situação de rua, ele está ali porque todos os vínculos já se romperam, todos os laços já se romperam. Então, quando a política pública pensa como meta restituir esta pessoa à família, ela está verdadeiramente, em grande parte das vezes, não em todas, mas em grande parte das vezes,
retraumatizando o sujeito e empurrando o sujeito para uma situação do qual ele teve um sofrimento intolerável. Que eu estou pegando como referência aquele bebê, essa criança, esse adolescente, essa pessoa que está na rua, que vive de alguma maneira como o tempo inteiro se tivesse tomando uma martelada no dedo. Vamos pensar assim. Por que vocês acham que alguém tem que fumar crack do jeito que fuma? É a expectativa que tem de que essa dor, essa martelada no dedo, pare em algum momento de doer. Ou por que alguém precisa beber do jeito que se bebe na rua? É como se a pessoa tivesse o tempo inteiro com essa dor profunda. E essa dor, ele tem que se desfazer dessa dor. Ele tem que se aliviar dessa dor. Ele vai se aliviar dessa dor como? Ele vai se aliviar dessa dor fumando crack. Ele vai se aliviar dessa dor, muitas vezes, se metendo numa situação de alta violência. Então, é uma forma de tentar se aliviar isso que está tão preso dentro de si, essa dor constante. Quando a gente pensa na política pública de remeter novamente essa pessoa para a família, simplesmente, a gente coloca ele novamente naquela cena que a gente estava vendo na comunidade. E essa cena é muito dolorosa. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa chega lá e se desestrutura completamente, porque ela fez um enorme esforço para poder se organizar de alguma forma, né? Na sua vida, com aquilo que resta de vida, nessa brecha de vida, né? Bom, quando a gente vai podendo escutar essa questão, que é o que eu estou dizendo, de estarmos vendo, escutando verdadeiramente o outro, o Lacan dizia uma coisa que é assim, que não é a pessoa que não fala, é o analista que não aguenta escutar. A pessoa que não fala. As pessoas falam. Então, desde aquele tempo em que eu ia para baixo de uma ponte, ainda vou, se for o caso, quando você diz, boa noite, como é que estão as coisas? A pessoa fala. Eu garanto a vocês que a pessoa fala de verdade, porque ela sabe que você está escutando. O difícil não é ele falar só, é como é que eu vou suportar aquilo que ele está dizendo. E nesse sentido, também, a psicanálise tem uma contribuição extraordinária para trazer as políticas públicas e a capacitação das equipes técnicas que trabalham em situações sociais críticas. E os trabalhadores que operam nessa situação, eles estão, muitas vezes, adoecidos com o nível de violência que eles recebem e com esta coisa que vem na transferência. Então, possibilitar uma escuta também desses trabalhadores, possibilitar que eles pensem que quando a pessoa está dizendo algo a eles, não está dizendo necessariamente a eles, mas está dizendo a partir da sua história de vida, que é a transferência, ajuda enormemente. Ele não precisa ser um psicanalista, mas se entender alguns conceitos já ajuda muito. Vou dar um exemplo. Por que alguém que está trabalhando com a população de rua ou está trabalhando com adolescente em conflito com a lei, por que essa pessoa vai acreditar em mim? Então, do que eu vou querer que ele me escute? Quando ele está ali diante de mim, eu sou o Estado, eu tenho que entender que eu sou o Estado. Ele pode imaginar que eu seja a polícia, ele pode imaginar que eu vou exercer o poder judiciário, ele pode imaginar que eu vou exercer todos os poderes do Estado, que eu vou olhá-lo da mesma forma como uma parte importante da população olha para ele, que diz, olha, você aqui não pode ficar, na verdade você deveria assumir, desaparecer daqui, porque é um verdadeiro incômodo, né? Por que ele vai acreditar em mim? Então vocês vejam, os técnicos se deparam com essa situação o tempo inteiro. E isso faz com que haja um enorme desgaste dos técnicos e um fracasso do atendimento, e muitas vezes, em muitas situações. Então vejam, aqui eu estou trazendo para vocês um tipo de contribuição que a psicanálise pode estar fazendo às políticas públicas, né,
que não seja diretamente o atendimento, mas trazendo alguns conceitos e construindo dispositivos que permitam com que os trabalhadores falem verdadeiramente daquilo que ocorre no seu trabalho. E esses espaços grupais, geralmente, sejam espaços de uma verdadeira reflexão sobre a prática do dia a dia. E muda muito a forma de trabalhar. Eu sempre digo que é super interessante um trabalhador nesse confronto direto, ele vai cansando e vai adoecendo, né? Com toda a razão, inclusive. E que muitas vezes começa o atendimento dizendo, então, dona Maria, a senhora vai bem? Tudo bem, vamos fazer o cadastro? Então, qual é o seu... Vamos fazer... E a dona Maria começa a fazer o cadastro. E começa a fazer o cadastro. Isso é um jeito de trabalhar, é um jeito de atender. Outro jeito de atender é dizer assim, dona Maria, como é que vão as coisas? Como vai a senhora? Como é que a senhora está? Eu garanto a vocês, e quem trabalha com isso aqui sabe, que aí a dona Maria vai falar. E quando a dona Maria fala, a gente tem que se segurar. Eu não tenho paz na minha vida, eu só tenho paz quando eu estou aqui na associação trabalhando, porque você tá dormindo, o cara chega pra te comer e você mete-lhe a faca e mete-lhe o cacete mesmo. Saca da mão de uma arma, ou uma faca, ou um garfo e mete mesmo. Ou você mete a junta e vê 4, 5 pra te pegar numa hora só. Se você beber e não se embebedar, tudo bem, mas se você beber e virar beber, eu bebo, a bebida não faz mais efeito porque eu já virei alcoólica. E agora que eu tô com HIV, o médico do Hospital das Clínicas já não quer mais nem cuidar de mim, porque falaram que eu tô do jeito que eu não tenho mais jeito, só Jesus Cristo. No próximo bloco... Como é que a gente escuta como a cidade pulsa? A escuta psicanalítica das ruas tem trazido não só subsídios para a elaboração de políticas públicas, como para capacitar as equipes técnicas para que elas possam ouvir o sofrimento relatado. Há muito que se aprender ainda na escuta das ruas, e há algo muito importante e que é preciso trazer para essa conversa. Uma outra metodologia que a gente foi desenvolvendo, que começou lá atrás, escutando os adolescentes na rua, a gente chama hoje de escuta territorial. O que acontece na cidade de verdade? Por que a cidade? Porque é na cidade onde a vida se joga hoje. É na cidade que o poder se instaura e se desestrutura. É na cidade que a vida das pessoas ocorre, ou a morte das pessoas ocorre. É tudo na cidade que acontece. Cada cidade. Ali tudo se joga. Se a gente vai com essa escuta, escutar a população de rua, o que acontece com essa população? O que ele vive? No trabalho que fizemos em São Paulo, nós preparamos 10 pessoas em situação de rua para serem os pesquisadores sociais. Fizemos o mesmo em Porto Alegre. Então, nós capacitamos essas pessoas com muito trabalho, e fizemos a metodologia que nós montamos foi de um dia por semana eles tinham um grupo terapêutico, psicanalítico, no outro dia era um grupo onde eles pensavam sobre pesquisa, o que era conhecer a rua, que eles estavam lá, mas como é que era não eles falarem sobre a rua, mas eles poderem escutar o seu par. E nesse sentido, eu quero dizer que conceitos psicanalíticos de alta complexidade, como esse de transferência ou de inconsciente, é muito possível e viável de explicar, e esses pesquisadores foram às ruas com esses conceitos na cabeça, né? E também trabalharam com uma equipe de jornalistas, chama-se Grupo Ponte de Jornalismo em Direitos Humanos, trabalharam com literatura, com escrita, com várias questões, até para que pudessem escrever e ler de uma outra maneira, e foram às ruas escutar não só as pessoas em situação de rua, mas aqueles que os atendiam e os gestores, né? E a partir daí, nós fomos processando esse material, levamos esse material, então, de uma forma organizada para a construção de um plano municipal para a população em situação de rua na cidade de São Paulo.
Eu estou colocando para vocês aqui diferentes lugares. Vocês vejam que a gente começou falando no individual e nós estamos aqui nesse caminho, indo diretamente para o trabalho na cidade e da escuta na cidade, que é o que a gente chama de escuta territorial. Como é que a gente escuta como a cidade pulsa? Como é que a gente escuta como esse sujeito vive na cidade, como ele vive a sua história na cidade? E nós podemos estar escutando essa vida que está toda colocada ali. Eu queria contar uma outra coisa para vocês. Inúmeras vezes me perguntam assim: ok, Jorge, muito bem. E quantos adolescentes você tirou da rua? Quantos adolescentes saíram da rua com esse tipo de trabalho? Quantas pessoas na situação de rua saíram das ruas nesse tipo de trabalho? E o que eu costumo responder é assim: poucos. E não sei dizer esse número. São poucos. Mas o fato de o sujeito poder ter um espaço de escuta e que ele possa ser alguém com o outro quando ele fala, e ele poder conectar-se consigo mesmo, faz com que esse sujeito tenha uma experiência absolutamente importante na sua vida. A sua vida é outra a partir do momento em que ele pode ser escutado e que ele pode escutar-se a si mesmo e escutar o outro e olhar o mundo de uma outra forma. Muitos desses morreram, muitos estão presos, mas eu tenho certeza, né, que essas pessoas tiveram uma outra experiência a partir deste tipo de trabalho. Eu queria dizer outra coisa a vocês que eu tenho pensado muito. Quando a gente está nessa clínica, eu fui vendo, a gente precisa conversar com a morte. A gente precisa aprender a conversar com a morte. Porque quando chega um adolescente ou alguém na situação de rua e encontra comigo, quer seja na rua, quer seja no lugar onde eu estou escutando essa pessoa, a morte vem junto. O que é a morte aqui? A morte são todas essas relações sociais mortíferas que se presentificam, que se concretizam, que se materializam no momento em que há, por exemplo, um confronto com a polícia. Então, um adolescente que está muito angustiado e começa a se meter em situações que a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Então, como é que nós podemos, a partir da nossa clínica, mais ou menos como assim, está aqui esse senhor, está aqui esse adolescente, e a gente pega assim: olha, menino, eu estou vendo que a morte está aqui no teu ombro. Vamos conversar, vamos botar a morte aqui e conversar sobre ela? Como é que a gente pode conversar sobre a morte? Eu garanto a vocês que essa conversa, quando ela ocorre, ela é absolutamente transformadora. Né? Porque é uma coisa e é transformadora, mas vejam, retomando mais uma vez o que o Lacan dizia, o difícil não é... O difícil é a gente ver a morte, o difícil é a gente botar a morte em cima da mesa, ou botar a morte entre nós e falarmos sobre ela. Mas que ela está presente, ela está. Todos nós estamos em contato com a morte e todos nós estamos negando a morte. O primeiro dia na rua, a minha preocupação não foi comida, não foi banho nem nada. Quando chegasse, quando escurecesse, falei: e agora, como é que eu vou fazer? Poxa, de repente eu vou estar dormindo aqui, aparece um elemento aqui, bêbado, drogado, sei lá o quê. Alguém pode tacar uma pedra, uma paulada. E para falar, velho, eu nem dormi nesse primeiro dia. Eu dava uma cochiladinha, muito rápido, já estava olhando, parecia que estava chegando alguém, aquele medo, aquela coisa toda. No próximo bloco, são questões da política pública. Eu, o resto sem eira nem beira. Quem cata os restos na feira. Mais uma escória programada. Mais uma história mal pichada. Interpreto um papel maçado. Reciclo o papel passado. Um papelão é o que eu faço. No papelão, deito e me abraço. Vender bala, meu ganha-pão. Correr da bala, destinação.
A indiferença desperta a minha dor, a sirene, meu despertador. A lua enche meu saco com o seu olhar pálido, nem a terra absorve o meu chorar árido. O sol nasce, minha pele frita e minha sombra assombra. Minha voz trava, meu silêncio grita e meu grito tomba. Varrido pelo vento, sou mais um excremento, maltratado pelo tempo. Dormir é meu passatempo. Abrigado na solidão, sou um eterno desvalido, com o pensar comprimido e o latido reprimido. Meu signo, cão de rua. Destino, viver no mundo da lua. Guerra, encarar esse mundo insensível. Sonho, tirar essa coleira invisível. Nome, Zé Ninguém. Sobrenome, algum alguém. Sem identidade, sem entidade, sem idade. Jorge, é importante isso que você trouxe, né, a respeito da psicanálise, não como ela é, assim, muito conhecida e reconhecida, né, como uma terapia individual de consultório. E isso que você traz no final, essa pergunta que te fazem, mas quantos jovens, adolescentes você recuperou, né, o programa recuperou, e você disse poucos, né? Agora, me pergunto e te pergunto, né, a partir desse momento, né, em que esse trabalho vem sendo desenvolvido, né, o que pode ser pensado não em termos quantitativos, né, mas justamente a partir da escuta, né, de poder entender essa dinâmica toda, né, que você trouxe, para que se possa fazer uma proposta de política pública, né, como é que isso pode ser levado para o social, né? Quer dizer, você fala em estar captando e colhendo, né, essas experiências, então como transformar isso em política pública? Obrigado. Ok, Cláudio. Esse poucos, quando eu estou dizendo poucos, eu estou dizendo o seguinte, que existe uma quantidade enorme e, muitas vezes, a experiência clínica é super interessante. Quando um adolescente ou um adulto nos diz assim, olha, eu ia cometer tal ato, eu ia fazer tal bobagem, e eu lembrei do que a gente conversa, e a partir do momento que eu lembrei do que a gente conversa, eu pude pensar antes de fazer. É disso que eu estou dizendo, né? É deste efeito que eu estou dizendo. Talvez não tenha o poder de evitar que ele morra num confronto com a polícia ou que aquela pessoa que está em situação de rua morra de N formas. Mas algo muito importante acontece, aí eu diria que em todos os atendimentos, quando a gente consegue chegar no sujeito. Algo muito importante acontece. Nenhum desses sujeitos esquece o que foi dito e o que foi vivido e o que foi falado. Isso eu garanto a vocês, né? Então, essa é uma primeira questão. Agora, saindo para a amplificação disso, vejam bem, como o Cláudio estava perguntando, se a gente pode mudar, se a gente entende a questão das ancoragens, você muda completamente a forma de trabalhar. Porque ao invés de ficar gastando uma quantidade de recursos econômicos e humanos gigantescos, tentando fazer uma reaproximação com a família, que a gente sabe, quem conhece, sabe que vai fracassar e que vai retraumatizar, a gente começa a procurar nas políticas públicas outras alternativas de vida comunitária que sejam pautadas e estruturadas a partir das ancoragens. São essas alternativas de trabalho pautadas pelas ancoragens que vão nos abrir caminhos. Hoje em dia, existem muitas e muitas situações comunitárias das pessoas vivendo juntas nas ruas e que constituem uma importante solidariedade e uma ajuda mútua importante, com todos os problemas e dificuldades, mas constitui.
Não tenho medo, porque não é violenta a rua. É a sociedade que transmite violência para a rua. Não somos nós que botamos fogo no povo da rua. São a sociedade que bota fogo no povo da rua. Nós não temos violência entre nós. Sim, há brigas, mas toda família tem que haver briga. Senão não há concordata. Na rua há a mesma coisa. Se você não brigar, como é que você vai ser amigo do outro? Você tem que brigar, nem que seja de soco e porrada. Então, tirar o sujeito dessa situação para mandar ele novamente para casa, desarticula o que ele tem e o remete à retraumatização. Essa é uma questão, por exemplo, das políticas públicas, quando a gente vai trazendo esse saber. Outra situação ainda no que se refere à política pública é que vocês vejam, quando alguém vai para a rua, é porque se rompeu o laço com a família, se rompeu o laço com a comunidade, se rompeu o laço com o trabalho, se rompeu o laço com o entorno todo. A pessoa vai para a rua quando tudo isso rompeu. Muito bem, qual é a única alternativa que a pessoa tem na rua? É refazer tudo isso ali, na mesma situação da rua. Então é na rua onde a pessoa vai sobreviver, vai ganhar vida. É na rua onde ela vai ter a vida afetiva. É na rua onde ela vai ter a vida comunitária. Tudo ele tem que ter no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso cria, inclusive, uma alteração muito importante, psíquica, da questão do espaço e de tempo. Quem trabalha com a população de rua sabe que você pergunta para alguém num determinado momento: há quanto tempo você está na rua? E a pessoa diz: há 6 meses. Outro dia você chega lá e pergunta: há quanto tempo você está na rua? Há 2 anos. Enfim, a noção de espaço e tempo começa a mudar pela situação traumática das perdas que vão ocorrendo. E o tempo começa a ser marcado, então, gente, pela questão do trauma. Quando a minha mulher morreu, quando a minha mãe morreu, quando eu saí de casa, minha mulher me botou para fora de casa. A mesma coisa ocorre do espaço. Um espaço que era em várias situações, agora todo esse espaço ele é concentrado na rua. Então vocês vejam, todo esse sujeito agora está com as coisas que mais importam a eles naquele espaço, naquele lugar, com aquelas pessoas. Aí vem a política pública e diz assim: precisa tirar todo mundo da rua. E quando tira da rua, quando ele sai da rua, ele perde isso e se desorganiza, com toda a razão, porque ele demorou muito para se reestruturar nessa situação, e perde mais uma coisa, que é o quê? Enquanto ele estava, como o sistema se organiza de uma maneira profundamente assistencialista, o que acontece é que enquanto ele está na rua nessa situação, ele recebe sopão, toda noite, ele recebe comida, ele recebe isso, ele recebe aquilo outro. Se constitui uma organização aqui. Se ele vai sair daqui, gente, vocês vejam que ele vai cair no mais absoluto desamparo novamente. Ele não tem mais sopão, ele não tem mais possibilidade de trabalho, ele não tem mais abrigo, se ele quiser o abrigo, ele não tem mais nada. E ele volta a toda a retraumatização, e quando ele está saindo da situação de rua, ele tem uma crise muito grave. Ele não tem mais aquilo que ele tinha da assistência, por mais precário que fosse. Então vejam, quando nós estamos falando em plano municipal para a população em situação de rua, respondendo ao Cláudio da política pública, se nós não levarmos todas essas questões em consideração de verdade para o nosso planejamento e para a nossa construção de política pública, nós iremos fracassar. Nós iremos fracassar. Outra questão que está ocorrendo, pessoal, da maior seriedade, que apareceu na nossa pesquisa sobre a população de rua. A população de rua aumentou muito nesses anos e teve um aumento significativo da população oriunda do sistema penitenciário. Não existe política pública para o sistema penitenciário. O sujeito sai do sistema penitenciário, muitas vezes ele é preso por tráfico de drogas, uma quantidade pequena, ele sai do sistema e ele já não tem uma menor possibilidade de reinserção.
Ele aprendeu a conviver no sistema dentro das regras do sistema, que nós sabemos como funciona, por uma forma de sobrevivência. O juiz, isso foi uma coisa que a gente descobriu ao acaso, e olha, pouca gente está sabendo, estou falando aqui, pouca gente está sabendo disso. Quando o juiz dá sentença de tráfico de drogas, ele geralmente dá uma multa. Como é que esse sujeito vai pagar essa multa? E depois, se ele não paga a multa, ele não consegue tirar todos os documentos dele. O cara está sentenciado a ficar nessa situação sempre. Mesmo que ele queira profundamente sair, ele não consegue ter toda a documentação e ele não tem outra forma de se organizar que não seja seguindo as regras do sistema penitenciário. E ele começa a se relacionar com o abrigo como se o abrigo fosse o sistema penitenciário. Imagina o impacto que isso tem para os técnicos, para as equipes técnicas. Então, vejam, isso é política pública. São questões da política pública. São questões que a nossa escuta pode levantar e, a partir dessa escuta, a gente está pensando em soluções que algumas vezes são da maior complexidade e outras vezes são da maior simplicidade. Como evitar que uma pessoa chegue em situação de ruim e de angústia? Né? É a pergunta do Christian. Uma forma que existe de evitar que situações como essa se alastrem, né, é o atendimento a essas famílias, o atendimento às periferias, o atendimento, o trabalho sério. Vocês vejam que as situações das periferias, das grandes cidades, elas estão imersas, elas estão jogadas à terra de ninguém. Estão jogadas à terra de ninguém. O Estado se retira. A visão, mesmo a visão neoliberal do Estado, é que o Estado deve se retirar. O Estado está presente nesses territórios muito mais como sócio, parceiro do tráfico ou como executor da violência do Estado, né? Está muito pouco como o Estado que escuta, o Estado que acolhe, o Estado que pensa essas relações do território. Está muito pouco nessa situação. Então, isso é uma questão de política pública, de política econômica e de política social. Então, a possibilidade que um adolescente, uma criança tem de poder ter acesso à cultura, à escola, uma escola que o escute, é absolutamente transformador. Absolutamente transformador. Né? Alguém que o escute é absolutamente transformador. Então, essa rearticulação do território, inicialmente eu dizia que hoje em dia, em função do processo de globalização, e quem fala muito bem isso, gente, é um intelectual brasileiro da maior grandeza, que chama-se Milton Santos, que é um geógrafo urbano, é um homem que tem uma obra, morreu há alguns anos, tem uma obra absolutamente primorosa, e ele trabalha com essa questão das relações do território e como é que o território vai se fragmentando no processo de globalização, por exemplo. E ele diz algo super interessante, me marcou muito, quando ele coloca o seguinte, que o processo de globalização, ele corta o território, ele fragmenta o território. Quando entra a história do tênis Nike, o tênis Nike ele corta o território. Ele fragmenta o laço entre as pessoas. E que a luta no território, a luta contra o processo perverso de globalização no território, vai se dar a partir da afetividade e da contiguidade no território. É quando a Dona Maria diz, tá bonito hoje, hein? Tá cheiroso hoje, hein? E aí, como é que a senhora vai estar precisando disso, está precisando daquilo? É essa solidariedade e afetividade no território que é onde estão as ancoragens. As ancoragens estão exatamente nessa contiguidade e afetividade no território. O trabalho com o território, com a questão da contiguidade, da afetividade, da recostura do território, onde a palavra pode circular, e de novo aqui eu venho
com a psicanálise, o que o psicanalista faz? O psicanalista possibilita que a palavra circule, que a palavra ande de um lugar para o outro. Então, como é que eu vou estabelecendo dispositivos no território onde a palavra pode verdadeiramente circular? E essa questão afetiva, da afetividade, da contiguidade, da solidariedade, possa estar se construindo em contraposição à questão da fragmentação. Isso se dá através de dispositivos, que podem ser na escola, que é na rua, enfim, em N lugares que isso pode estar acontecendo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Existem pessoas na rua que não querem sair da rua, têm uma vida muito estabelecida na rua, vivem em comunidades e isso tem que ser respeitado. Nós não faremos transformações inovadoras no trabalho social sem ousarmos.